culto mais florido que eu já preguei, que eu acho que deve ser esse agora. Eu estava pensando, e a gente comunicou alguma coisa para os homens ontem. Se você conversou com seu marido, eu espero que ele tenha recebido mesmo. A gente teve uma conversa de pé de orelha bem séria com os homens ontem, e eu sei que Deus sabe como tratar, né? E a gente, irmãos, Deus está trabalhando. O diabo ele está querendo destruir o casamento, mas ele nunca vai poder fazer isso, porque existe uma partícula de Deus no casamento que ele não pode apagar. Amém? Existe uma partícula de Deus na estrutura do casamento que o diabo nunca vai conseguir apagar. Ele não consegue. Ele pode tentar confundir pessoas, ele pode tentar lançar cegueira, que é a principal arma dele, para que pessoas não compreendam a vontade de Deus. Mas tem uma coisa divina no casamento, tem uma coisa divina no cumprimento dos papéis de homem e de mulher. E quando nós atentamos para o que a Bíblia fala e nós nos deixamos ser trabalhados pelo Espírito Santo, nós vamos conseguir fluir cada dia mais com liberdade para cumprir a vontade do Senhor. Ninguém entende melhor de casamento do que Deus. Ninguém entende melhor do que é ser homem ou ser mulher do que Deus, que idealizou todas essas coisas. E quando a gente se abre para o conselho de Deus, irmãos, eu te garanto, seu casamento, sua vida afetiva e todas as áreas da sua vida, elas vão ser melhoradas por causa do conselho de Deus. Amém? Deus entende mais do que qualquer psicólogo. Amém? Deus entende melhor do que qualquer terapeuta. Deus entende melhor do que a Super Nani. Oh, aleluia! Ele é mais sábio, ele conhece todas as coisas. Agora, nós precisamos deixar o conselho dele ter validade sobre nós. A gente estava comentando com os homens, e eu vou começar falando algo que a gente falou ontem para eles, né? Antes de você fazer, desempenhar o seu papel no casamento, ou em casa, ou como pessoa, como cidadã, como filho de Deus, você precisa ter revelação do que Deus espera de você. É a revelação que vai te mostrar qual caminho você deve prosseguir. Tem pessoas que pensam: não, pastor, eu estou precisando de respostas práticas, estou precisando talvez de regras ou de passos. Mas mais do que os passos que você deve percorrer, o Espírito Santo quer que você tenha uma visão aumentada do que Ele deseja fazer através da sua vida. Ele não quer só dizer em qual rua dobrar, Ele quer te mostrar o destino final. Ele quer que você tenha uma visão mais abrangente. E sabe que Deus, irmãos, Deus escolheu nos colocar em famílias. Ele poderia ter criado uma outra forma, Ele podia ter usado a cegonha que o pessoal tanto fala. Ele podia ter usado qualquer coisa, mas Ele escolheu, irmãos, nos inserir em famílias, porque Ele tem interesse de provocar algo na nossa família. E eu vou te dizer uma coisa maravilhosa: Deus te chamou aqui nesses dias, porque Ele quer que você seja um ponto de contato entre a vontade dEle e a sua família. Por mais que você talvez nem enxergue a responsabilidade que você tem, Deus pode te usar na sua família para que você mude a sorte de todos aqueles que estão perto de você. Ah, pastor, mas eu não posso decidir pela vida de alguém. Claro que não pode. Claro que você não pode tomar decisões por outra pessoa. Mas eu posso te dizer, irmãos, Deus pode te usar tanto, que os olhos daquelas pessoas que estão cegas vão começar a enxergar. Ah, pastor, mas eu não sou esposa, eu sou filha apenas. Deus pode te usar tanto que você não imagina. Eu vou te lembrar de um filho que fez a diferença numa casa: José do Egito. Um dia ele disse: Deus me deu uma visão, é como se todo mundo se curvasse diante de mim. E todo mundo ficou com raiva dele. Todo mundo quis jogar José ao léu, e de fato colocaram ele naquela cova. E José por um tempo não teve como ajudar a sua família, ele não teve como fazer muito. Mas eu vou te dizer, queridos, independente de qual seja o cenário da sua casa, Deus quer te usar para ser uma bênção grande demais, que vai influenciar a vida dessas pessoas. Talvez não foi na hora que José queria, mas sabe, irmãos, que chegou o momento em que José realmente foi a luz dentro da sua casa e trouxe salvação para todos aqueles que estavam com ele. Amém? Sabe de uma coisa? Eu notei que o diabo tem trabalhado mais para que pessoas se acomodem e não tenham expectativa na bênção de Deus do que o que ele tem tentado fazer qualquer outra coisa. Pessoas querem diminuir a bênção de Deus. Ah, pastor, cada um escolhe sua vida. Eu sei. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 7, Paulo falou assim: como você sabe que vai salvar o seu marido? Você não tem como escolher por ele. Mas sabe o que a Bíblia diz? Se essa mulher que está dentro de casa é crente mesmo, o marido vai ser santificado na convivência com ela. Ele não diz que o marido vai ser salvo pela convivência, mas diz que ele vai ser santificado. Sabe o que é isso? Luz começando a chegar, luz começa a chegar, e a cegueira vai embora. Não diminua a bênção que está sobre você.
Vou repetir, não diminua a bênção que está sobre você. Ah, pastor, mas é porque meu problema é financeiro, é porque o meu problema é isso, meu problema é aquilo. Para qualquer problema que você arrume, por melhor que você seja arrumador de problemas, Deus já pensou na solução. Lá em Deuteronômio 28, se você for pensar nas bênçãos, você vai ver que a bênção de Deus envolvia a casa, a bênção de Deus envolvia a saúde, a bênção de Deus envolvia prosperidade, a bênção de Deus envolvia relacionamento conjugal. Sabe que em Deuteronômio 28, se você for ler, ele diz que até mesmo na velhice, a tua vida conjugal vai ser ativa e florida. Oh, aleluia, não sei você, eu recebo. Mas você vai ver na Bíblia várias famílias, irmãos, que foram tocadas, porque pessoas decidiram desenvolver o seu papel dentro de casa. Eu vou falar aqui rapidamente, uma lista, rapidinho mesmo. Lá em Lucas 7, você não precisa abrir, mas a Bíblia fala sobre um momento em que Jesus vinha passando, e ele viu um funeral, um velório. E a Bíblia diz que quando ele viu aquele velório, ele viu a viúva. Era viúva ela. Mas era viúva, mas quem tinha morrido agora era o filho. Aquela mulher provavelmente estava devastada. Tinha perdido o marido e agora estava perdendo o filho. E a Bíblia diz que quando Jesus olhou para ela, irmãos, compaixão se moveu dentro dele. Vendo-a, Jesus olhou para a mulher, Jesus não olhou para o defunto. Não estou lançando uma doutrina aqui que Jesus só olha para as mulheres, eu só quero que você entenda isso. Jesus não olhou para o defunto, Jesus olhou para a atitude daquela mãe. E a Bíblia diz que na hora, compaixão se levantou dentro dele. Sabe o que aconteceu? Ele foi lá e ressuscitou o filho dela. Eu vou te dizer uma grande revelação: defunto não exerce fé. O defunto não tem como crer naquele momento. O defunto não tem como confessar a palavra. Não sei se você notou isso. O defunto não tem como fazer muita coisa. Mas sabe que a atitude de alguém, a atitude daquela mulher, despertou a compaixão de Jesus. E o poder de Jesus entrou em operação, cuidando do filho dela, quando ele não tinha condições de exercer fé por si mesmo. Quero te fazer pensar. Não subestime a sua fé e o seu relacionamento com Deus, porque ela pode extravasar e tocar outras pessoas dentro da sua casa. Ah, pastor, mas eu sou a única crente. É um bom começo, porque é através de você que a bênção vai se expandir e vai tocar aquelas pessoas que talvez ainda não estejam crentes. Ah, pastor, meu filho é desviado, ele está como se fosse morto espiritualmente mesmo. E daí? Eu vou te dizer, o poder de Jesus, o poder da bênção que está dentro de você vai superabundar e vai tocar até o seu filho, pela convivência com você, por causa do seu relacionamento vibrante e intenso com Deus. Agora, depende de como nós nos relacionamos com Ele, depende de quão atrativa é a nossa vida com Deus. E eu vou te dizer, a vida de um crente cheio do Espírito Santo é extremamente atrativa. Vou entrar nisso agora só para dizer a lista bem rapidinho. A cura do servo do centurião. O centurião só foi curado porque o servo só foi curado porque o centurião saiu de casa e foi ter um encontro com Jesus. E através daquela disposição do centurião, o seu servo foi tocado pela unção. A filha de Jairo. A multiplicação da comida não tocou só os homens, tocou toda a casa. Você está entendendo o que eu estou falando? A sogra de Pedro foi curada. E aqui eu não vou fazer a piada. A mulher cirofenícia lá em Marcos 15. Que bênção, irmãos. A filha dela estava endemoniada dentro de casa. A filha dela não foi ter com Jesus, ela foi. E algo tocou a filha dela em casa. Eu declaro sobre você que durante esses dias aqui, pode ser que não esteja todo mundo que você deseja dentro dessa conferência, mas algo de Deus vai brilhar sobre os olhos dos seus filhos, vai brilhar sobre aqueles que estão na sua casa, porque essa bênção ela não é contida, ela é uma bênção explosiva mesmo, e ela vai inundar todo lugar por onde você vá, desde que você tenha a revelação dessa bênção. Amém? E a gente poderia falar tantas outras coisas aqui, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Irmãos, Deus tem propósito grande com a família.
A família, ela foi criada para expressar o nível de relacionamento que Deus deseja ter com o homem. Você está aqui? Deus deseja se relacionar com o homem. Se não fosse a família, as pessoas não iriam conseguir entender o que é o lado paternal de Deus. Ah, pastor, mas eu não tive uma boa referência de pai. Não, esquece aí a tua referência de pai. Eu quero que você olhe para a referência de Deus como pai. Ele é extremamente perdoador, Ele é extremamente paciente, Ele é cuidadoso, Ele é sensível. Eu falei para o seu marido homem. Irmãos, homens às vezes têm o prazer de serem insensíveis, mas isso é um homem que não nasceu de novo. Um homem que nasceu de novo, ele precisa buscar sensibilidade mesmo, para saber lidar com as circunstâncias dentro de casa, porque os seus filhos precisam de uma boa referência paterna, de um homem sensível ao Espírito Santo. Às vezes os filhos crescem pensando que só a mãe ora. Estou falando isso para vocês ficarem felizes e tal, dar um sorriso. Porque normalmente mulher é mulher de oração, né? Mas graças a Deus seu marido também é um homem de oração e vai dar uma boa referência para os seus filhos. Eu creio nisso. Você crê? Amém. Mas a família foi criada para representar Deus. Irmãos, Deus, Ele trabalha muitas vezes com expressões físicas que representam verdades espirituais. Você vai ver às vezes Jesus ensinando em parábolas. Você vai ver Deus colocando imagens como símbolos daquilo que Ele deseja fazer conhecer para o homem. Se o homem tivesse só a referência teórica de quem Deus é, ele não conseguiria entender. Amém? Mas Deus vai se relacionando com o homem e vai se revelando à medida que o homem tem capacidade de entender o que ele está dizendo. Então a família é uma expressão do cuidado de Deus. A família é uma expressão de como Deus deseja se relacionar. A estrutura familiar, ela reflete um pouco do caráter de Deus. Você vai ver várias vezes Deus falando até sobre o exemplo do amor de mãe, uma coisa que só você vai poder conhecer. Amor de mãe. Mas ele disse: ainda que sua mãe te abandone, eu não vou te abandonar. Ainda que uma mãe esqueça do filho que está amamentando, eu não vou esquecer de você. Agora, ele precisava de um referencial para conseguir expressar o que ele realmente é. É por isso que família é tão sagrada, porque família é uma representação de Deus. Sabe de uma coisa? Nós não podemos representar Deus mal. A gente vê um homem como Moisés, tão usado por Deus. Ele deixou de entrar em uma terra prometida porque ele não representou Deus da forma que Deus queria ser representado. E sabe que no que tange a nós precisamos nos esforçar para ser bons representantes de Deus. E a família é uma representação de Deus. A família, irmãos, é uma representação e deve ser uma representação do amor de Deus, do cuidado, do zelo. Não importa qual a condição das pessoas que sejam inseridas na sua família, você representa o amor de Deus, e você deve lembrar disso antes de agir, falar ou reagir. Mas aqui no capítulo 2 a Bíblia fala sobre a criação da mulher, e ele fala algumas coisas que provavelmente você já sabe, mas a gente vai lembrar um pouquinho hoje pela manhã. Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Irmãos, isso é... Quantos notaram que não é bom que um homem esteja só? Eu já notei por experiência própria, não é bom estar só. Quando minha esposa viaja, eu vejo, irmãos, a vida é difícil para um homem sozinho. Os irmãos que estão aqui podem testemunhar disso. Mas Deus criou o homem. Agora eu quero que você lembre de uma coisa: esse homem aqui não era um homem pós-pecado, era um homem antes do pecado. Era um homem que estava numa condição de perfeição e de relacionamento com Deus. Mas mesmo assim não é bom que o homem ficasse sozinho. Preste atenção nisso, você precisa meditar, eu quero que você pense mesmo. Deus disse: não é bom que ele esteja só, por isso eu vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. A criação é Deus montando o cenário do desejo de Deus, desejo dele para o homem. Um homem que tinha relacionamento com Deus, ainda assim, não deveria ficar sozinho. A gente poderia pensar sobre isso em vários aspectos, mas uma coisa você vai descobrir ou meditar nessa manhã: Deus nunca quis que o homem estivesse sem o auxílio do seu espírito. Ele não criou o homem sozinho na terra e Deus vindo de vez em quando ter comunhão com ele. O interesse de Deus é que o homem fosse assistido o tempo todo. A gente vai falar já um pouco sobre assistência também.
Mas Deus não envia o Espírito Santo nesse momento. Ele cria a mulher. Uau! Se você for ler sua Bíblia lá em Efésios no capítulo 5, você vai ver que o homem ele é comparado com Cristo. E diz para a mulher ser submissa ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo, ou deve ser submissa a Cristo. E diz que o homem deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Sabe que quando Deus estava acertando o casamento em Gênesis, Ele já tinha ideia naquilo que seria o mistério da piedade, o grande mistério, a relação de Deus com a sua igreja, a relação de Cristo, na verdade, com a igreja. Deus não estava projetando a queda do homem, mas ainda que o homem tivesse sido criado perfeito, Deus ainda estava projetando o momento em que ele iria se encontrar com todo o conhecimento e toda a riqueza e toda a bondade e toda a graça que Deus tem, que está em Cristo Jesus. Jesus ainda ia se tornar Senhor do homem de qualquer forma. Amém? Agora houve o pecado, a gente sabe que muita coisa mudou, mas eu quero que você imagine algo. Deus não imagina o homem sozinho cumprindo a sua função, até porque a função do homem na terra está para ser representante de Deus, e como representante de Deus, ele deve andar no mesmo nível de amor que Cristo teve para com a sua igreja. E é interessante pensar que Deus colocou a mulher para ser auxiliadora do homem no trabalho que o homem deveria fazer, que é cuidar da mulher. Você está entendendo? O homem teria um trabalho a desempenhar cuidando da mulher, porque a relação de Cristo com a igreja, amando a igreja, nutrindo a igreja. Você notou, irmãos, que Deus não fica impaciente com a igreja? Amém? Deus não está irado com a igreja, Deus não está com raiva da igreja. A visão de Deus sobre a igreja é uma noiva ataviada, que já vai se encontrar com o noivo, por causa da obra do Espírito Santo. Amém? Deus enxerga a igreja de forma gloriosa. A gente falou isso com os homens, não se preocupe não, sobre a visão de Deus, como olhar, e você nunca vai ter a oportunidade, ou pelo menos, não sei se você vai ter, né, de pregar na conferência de homens e falar tudo que você queria, mas eu lhe representei bem ontem, eu falei muita coisa sobre isso. Mas Deus enxerga a mulher na condição de auxiliadora idônea, e tem mulheres que ficam feridas quando pensam sobre isso, porque algumas delas foram, talvez, sofreram um certo abuso moral, verbal, talvez foram tratadas numa condição inferior à que Deus colocou, à que Deus instituiu lá em Gênesis. Eu sei que a gente está falando do momento aqui antes da queda, mas eu quero que você pense, irmãos, sabe qual é o problema? É porque pessoas imaginam a ideia de auxílio de forma errada. Eu vou te dar um exemplo disso. Irmão, sabe, um dos ministérios mais importantes para a igreja hoje é o ministério de socorros. E sabe o que é interessante? Parece ser um dos menos desejados. Por quê? Porque talvez as pessoas não tenham a ideia do que realmente é auxílio ou socorro. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 28, Paulo começa a dizer: Deus colocou primeiramente na igreja apóstolos, profetas, e ele começa a citar vários dons de curar, governos. Ele cita o ministério de socorro, e aí quando ele termina de falar sobre isso, ele diz: são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos evangelistas? Não. Operam todos nos dons de cura? Não. Falam todos em línguas, interpretam? Não. Mas ele não nomeia o ministério de socorros como uma coisa limitada ao corpo de Cristo. Por quê? Porque o ministério de socorros, irmãos, diz respeito a tudo o que nós como corpo de Cristo fazemos para o progresso da vontade de Deus. Todos nós estamos no ministério de socorros servindo a outra pessoa que está servindo ao propósito de Deus. Agora, pessoas ficam muito animadas quando a gente fala sobre chamado ministerial, mas pessoas também ficam muito desanimadas quando a gente começa a falar disso, porque elas não entenderam qual a alegria que está proposta quando você cumpre a tarefa que te foi designada. Sabe, irmãos, homens ou mulheres, todos nós fomos chamados para os socorros. Todos nós fomos chamados para ser socorro no momento certo e na ocasião correta. E às vezes a gente desvaloriza isso, mas eu vou te dizer, irmãos, Deus valoriza o ministério de socorros.
Os ministérios que tocam o púlpito não são mais importantes do que o ministério de socorros, pelo contrário. Se não fosse a operação dos socorros, uma conferência como essa nunca aconteceria. Se não fosse o trabalho que você está fazendo, talvez de forma discreta, talvez não de forma pública, não seria possível organizar um evento assim e abençoar tantas pessoas. E eu vou te dizer, irmãos, a principal coisa que nós precisamos entender no ministério é que o nosso galardão está com o Senhor, e Ele compartilha desse galardão no momento que Ele achar conveniente. De fato, eu posso te dizer, existe um galardão grande demais. Irmãos, a maior parte da minha herança está guardada e eu vou ver quando Jesus voltar. Agora, eu já começo a provar desse galardão em vida. Eu vou te dizer, irmãos, o que é galardão para mim. Eu não estou falando sobre presentes. É bom presentes, mas para mim é muito melhor aquilo que eu recebo como recompensa, de forma que eu possa experimentar todos os dias. Eu não sei quantos aqui gostam de receber presentes maravilhosos que você só pode usar em uma ocasião no ano. Eu não gosto desse tipo de presentes. Eu só penso sobre isso. Sério, eu gosto de relógios. Eu ganhei um relógio tão grande, irmãos, tão grande, que eu quase ficava com dor no braço de levantar o bicho. Eu dava com ele assim. Eu disse, eu quero isso não. Eu não posso ficar usando. Para usar uma vez no ano, isso para mim não faz sentido. Eu prefiro uma coisa que eu possa utilizar. Eu vou te dizer, irmãos, parte do galardão que nós recebemos por socorrer pessoas diz respeito à paz e à alegria. Mas não já é um fruto do Espírito? Mas tente desconectar o fruto do Espírito do propósito do Espírito para ver se funciona. Tente desconectar o fruto da árvore e veja se ele continua crescendo. Tente desconectar o dedo do resto do corpo e veja se ele continua bonitinho. Tente desconectar o serviço da consciência de socorrer outras pessoas e você vai ver o que acontece com esse crente. Murcha, fica triste, reclama de tudo, não vê sentido para nada. Sabe por quê? Todos nós, homens ou mulheres, fomos criados para servir ao Senhor. Amém. Servindo pessoas. Amém. Não, pastor, esse negócio de ser auxiliadora quer dizer que o homem é que é o chefe. O problema é que muitas vezes a gente fica na mentalidade de lutar pela chefia. Mas, irmãos, nós precisamos entender que a visão de Deus é que nós possamos nos unir como uma engrenagem. Eu vou te dizer, às vezes as engrenagens menores são as que carregam mais força dentro do processo. E você não vai achar paz e alegria se você não cumprir o propósito da sua vida. A gente estava falando isso com os irmãos. Irmão, você não vai encontrar alegria se você pensa que o seu cristianismo está conectado ao que você fala no microfone, aos momentos que você fala no microfone. O microfone não faz um crente ser um crente melhor. Se fosse assim, a gente comprava o microfone e distribuía para todo mundo da igreja. O microfone não vai melhorar a sua vida espiritual. O microfone não vai melhorar o seu dia a dia. Você quer melhoria no seu dia a dia? Comece a servir o propósito que Deus colocou na sua vida. Parte desse propósito tange o seu contato com o seu marido, com os seus filhos. Sabe de uma coisa? Quando você ama o seu marido e cuida dele e respeita ele, você não está servindo apenas a ele. Sabe o que a Bíblia diz? Todas as vezes que você se colocar na posição de servir, lembra, você está servindo a um somente. As pessoas vivem lutando para encontrar a chefia, mas elas não descobriram ainda o sentido de que tudo que nós fazemos, irmãos, seja por palavra, seja por obra, deve ser olhando para uma pessoa somente, porque é dele que vem o nosso galardão. Ele é a nossa recompensa. Servir os seus filhos, quando você estiver no maior momento de pressão, e eu sei que momentos de pressão existem mesmo dentro de casa, mas quando eles estiverem naquele dia, você lembra, eu estou cuidando de você porque eu estou servindo ao meu Senhor. E aí o amor volta a fluir. Porque quando você pensa só no momento, sem reconhecer que você está cumprindo o seu propósito. Pastor, vamos voltar para o texto. Deus disse para o homem: agora homem, você tem uma grande responsabilidade sobre a terra. Cuida do jardim, protege.
Esse é o seu propósito, esse é o seu desígnio. Eu te coloquei na terra para cumprir essa atividade específica. Agora, sabe de uma coisa? Você não precisa ficar sozinho, não. Eu criei alguém para te ajudar a cumprir o propósito. Qual era o propósito? Qual era o propósito? Hein? Ah, pastor, o propósito era a tarefa de cuidar da terra? Não. O propósito era servir ao Senhor. Não importa a tarefa, não importa o lugar, não importa quanto custe, é servi-lo. Ah, mas a tarefa é essa, mas servi-lo é o propósito. Servi-lo. Eu falei que o homem representa Cristo. Como Cristo cuidou da igreja, como Cristo zela a igreja, como Cristo ama a igreja. E o homem tem responsabilidade de fazer isso. Mas sabe que a responsabilidade não está só sobre ele. Porque a mulher, ela é mesmo um símbolo da obra do Espírito Santo. Auxiliadora idônea. A palavra em hebraico é a palavra azar, que significa ajudar, socorrer, apoiar. Que bênção. Se o homem representa Cristo e deve trabalhar para isso, a mulher deve trabalhar para, de propósito, ser um símbolo do Espírito Santo, e um bom símbolo. Sabe como você vai representar bem o Espírito Santo? Em primeiro lugar, tendo intimidade com Ele, comunhão com Ele. Lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, tem um versículo que todos nós conhecemos, aquela bênção apostólica, a despedida de Paulo da igreja. E ele diz para eles que a graça de Deus, que o amor de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E às vezes a gente pensa nisso só no sentido de uma despedida de Paulo. Talvez Paulo estava falando só para encerrar a epístola, mas Paulo estava falando sobre uma coisa muito séria. Ele estava falando: vocês precisam ter comunhão com o Espírito Santo, koinonia com o Espírito Santo. Essa palavra grega koinonia, ela tem ela é muito pontual em algumas coisas, e uma das atribuições de koinonia é você ter parceria com alguém. Que bênção. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu ouvi pessoas às vezes ridicularizando, porque quando pessoas às vezes começam a entrar em um determinado entendimento ou uma revelação, elas tendem às vezes a levar aquela revelação ao extremo. Então você vai ver, quando pessoas falam sobre o Espírito Santo, pessoas às vezes querendo vestir roupas no Espírito Santo. Doutrina de, não, essa roupa aqui é para o Espírito Santo. Vixe, o Espírito Santo, ele pode andar sem essas roupas? Ele é uma pessoa divina. Mas pessoas começaram: não, o Espírito Santo ele está aqui, deixa a porta aberta para o Espírito Santo entrar. E pessoas começaram você pode achar exagerado, mas tem pessoas que agem dessa forma: não senta nessa cadeira, não entra por aqui, o Espírito Santo. Não, boas notícias, o Espírito Santo já chegou. Ele está dentro de você. Ele não precisa comer sopa, você precisa. Mas sabe de uma coisa? Nós podemos ter koinonia. Talvez você já tenha ouvido alguma coisa a esse respeito, mas para mim, irmãos, eu ouvi pessoas ridicularizando essa doutrina extrema e começaram a dizer: rapaz, tem pessoas que falam com o Espírito Santo, andando no meio da rua, falar com o Espírito Santo. Não, a Bíblia não manda falar com o Espírito Santo. E eu ouvi aquilo e fiquei por muito tempo preso, pensando: rapaz, é mesmo, será que eu tenho que falar com o Espírito Santo? Quantos aqui já pensaram alguma coisa sobre isso? Você já parou para pensar? Que coisa estranha, vai falar com o Espírito Santo? E eu fiquei travado no meu relacionamento com o Espírito de Deus e com a palavra, por causa desse tipo de pensamento. Até descobri uma coisa: na Bíblia, Jesus, em João no capítulo 14, chamou ele de outro Consolador, Alos, outro exatamente igual a Jesus, da mesma espécie e natureza. É outro, mas é exatamente igual a ele. Paracleto, que é a palavra grega para a palavra auxiliador que nós falamos do hebraico. Paracleto.
Alguém chamado para estar do lado, para ajudar, para socorrer, para fortalecer, para revigorar, para ensinar. Paracleto. Jesus disse: eu vou mandar alguém exatamente igual a mim. E eu te pergunto, o que Jesus foi para os discípulos? Os discípulos podiam falar com Jesus? Os discípulos podiam comungar com Jesus, perguntar a Jesus? Os discípulos podiam interagir com Jesus? Sim, e até mesmo depois da ressurreição dele. Até mesmo com Jesus ressurreto, aquele que se manifesta de formas diferentes, que entra em lugares que estão fechados, eles puderam relacionar com ele, ouvir o ensino e falar com ele. Sabe o que isso quer dizer? Se os discípulos puderam ter um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, eu posso ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito de Deus, porque ele é outro exatamente da mesma espécie que vive em mim, e eu preciso desenvolver um senso de parceria com o Espírito Santo para que eu possa representá-lo, e para que você, como mulher, possa ser um bom representante do Espírito Santo. O Espírito Santo foi a parceria que Jesus necessitou para operar no ministério. Cristo não operou o seu ministério sozinho por causa da força que ele tinha por ser filho de Deus. Ele operou o seu ministério em parceria com o Espírito Santo. Tem um texto que eu cito quase todos os lugares que eu vou, sobre qualquer assunto que eu esteja, eu vou cair lá em Lucas no capítulo 4. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi guiado pelo Espírito Santo, ele andou no poder do Espírito Santo, ele desenvolveu parceria. Porque você pensa que vai conseguir desempenhar a sua vida e as suas funções separado da comunhão ou da koinonia do Espírito Santo? Nós não podemos. Mas eu vou te dizer o que ele pode fazer por você, ninguém pode fazer. O que ele pode fazer por você e através de você, ninguém conseguiria fazer, porque a obra dele é muito específica. Ele está aí para ser o Jesus que vive dentro de nós. Jesus disse: ele vai vir e ele não vai falar de si mesmo, ele vai me glorificar. Voltando para a sua atividade ou para o seu papel, sabe de uma coisa? Quando você valoriza o seu marido, quando você valoriza as pessoas de dentro da sua casa e não busca a sua própria honra, não busca procurar posicionar você mesmo em um lugar de destaque, eu vou te dizer, Deus vai se ocupar em fazer isso por você. O Espírito Santo foi glorificado por glorificar Jesus. Eu vou repetir, o Espírito Santo é glorificado por glorificar Jesus. A glória do Espírito Santo é glorificar Jesus. Ah, pastor, peraí, aí quer dizer que é assim? E você quer resolver como? Com greve, é? Eu vou te dizer, uma greve pior do que a dos caminhoneiros. Rapaz, os caminhoneiros pararam o país, né? Se você pensa que... Se você pensa que resolve com greve, fácil não. Primeiro que não é bíblico. Dentro de casa eu estou falando, homem e mulher. Você entendeu do que eu estou falando? A greve aí, é a forma deles resolverem naturalmente problemas com o governo. Mas eu vou te dizer, espiritualmente não é a forma de Deus resolver dentro do relacionamento, não. Se uma coisa não está dando certo, pô, agora eu vou ser chato, só para você ver uma coisa. Faço não, irmão, tenha misericórdia. Porque mulher consegue ser, acho que o ser mais agradável do planeta. Mas deixa pra lá, eu não vou completar a frase. Mas irmãos, eu vou te dizer, nós precisamos descobrir a forma de Deus para resolver problemas. Qual a forma de Deus? Se está faltando honra dentro de casa, comece a honrar. Se está faltando palavras de amor dentro de casa, comece a falar. Se está faltando o dinheiro que você precisa para fazer suas coisas, comece a semear. Serviço ou tempo. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Ele não é injusto. Quem nós servimos não é injusto. Deus amou o mundo de tal maneira que dar é uma expressão de amor. Amém. Servir é uma expressão de amor, entregar é uma expressão de amor. E voltando para a obra do Espírito Santo, Ele quer ser o parceiro que você precisa. Ele quer se manifestar como esse paracleto. Tem um texto lá de Romanos, abra lá por favor, para não dizer que a gente não leu a Bíblia hoje de manhã.
Romanos 8. Romanos 8. Versículo 26 e 27. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito, pela sua palavra. Romanos 8, 26. Você está sendo abençoada? Amém. Versículo 26 ele diz: também o Espírito Santo semelhantemente nos, diga, assiste. Isso aqui não é como uma televisão não, que alguém senta e fica vendo. Essa palavra assistência é uma palavra um pouco diferente. Essa palavra assiste é a palavra do grego sunantilan banomai. Palavra bem grande. Essa palavra ela é a junção de duas palavras, sun e nam balomai. Sun quer dizer com ou juntamente. E antinam balomai significa o seguinte, graças a Deus tem homem aqui. Pastor Gilmar, o senhor pode me ajudar, por gentileza? Oi? Pronto. Não é o Silvio Santos não, é só para você entender. Uma coisa interessante, os irmãos podem não tirar foto, por gentileza? Não filmar, eu vou botar o microfone aqui. Só para fazer... Palavras, às vezes no grego, elas são mais do que expressões. Elas são muitas vezes um ato que é realizado, que é expresso através da palavra. Então, às vezes é algum tipo de situação corriqueira que eles conheciam e que eles viam, que era representado na forma de palavras, mas na verdade era uma ação. Você está compreendendo? E Nantinam Balomai seria mais ou menos o seguinte: pastor Gilmar, ele está andando, deixa eu vir para cá, ele estava andando nesse caminho, de lá para cá, assim, o senhor vira isso para cá, por gentileza, muito obrigado. E aí o senhor vai andar aqui, ele não está vendo esse degrau, certo? Ele vai andar como se esse degrau não existisse, porque ele não está vendo, não está enxergando. E eu vou te explicar o que é assistência. Venha. Venha. Não está vendo nada. Ei! Assistência é você agarrar alguém com o propósito de trazer para perto de você e não deixar que aquela pessoa venha cair. Sabe quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus nos assiste? Significa, irmãos, Ele está atento, atencioso, Ele não vai deixar você cair, Ele vai te segurar, Ele vai te proteger. Muito obrigado, pastor, Deus lhe pague. Abraçar. Se você quiser, você pode pesquisar sobre isso. Abraçar para não deixar cair. O Espírito Santo está pronto a fazer isso por você. Assistir a sua vida, não deixar que você venha a tropeçar. Agora, ele disse, semelhantemente o Espírito nos assiste exatamente nos lugares que a gente não está enxergando, nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito, pois segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. A intercessão do Espírito Santo é a assistência que nos guarda nos momentos que nós estamos prestes a cair. Como o Espírito faz isso? Gemendo com gemidos inexprimíveis através da sua oração. E aí a gente vai entrar na oração em línguas. É ter comunhão com o Espírito Santo. Agora, você precisa fazer isso de forma consciente. Amém? Oração não é perder tempo, irmãos. Oração não é mexer os lábios. Oração é você ter consciência de que o Espírito está provocando a ajuda e a assistência que você não consegue fazer sozinho. A gente poderia lembrar, irmãos, de Paulo e quantas coisas Paulo passou. Se a gente fosse ler 2 Coríntios capítulo 11, Paulo passou tanta desgraça, irmãos. Ele foi perseguido, ele passou por situações difíceis, ele sabe o que é ter pessoas falando mal dele. Quantas sabem o que é isso? Se tem alguém falando mal de você, você não pode resolver. Você não pode tapar a boca de alguém, você não pode matar alguém, porque você é crente. Você sabe como é ruim essa sensação. Paulo soube o que era isso, Paulo soube o que era apanhar. Paulo é um grande exemplo de sofrimento. E no capítulo 12, Paulo chega diante de Deus e diz assim: Senhor,
Eu conheço um homem que, eu não sei se no corpo ou fora dele, mas ele subiu ao terceiro céu. E todo mundo diz, oh, aleluia, olha que coisa linda. Paulo não sabia se no corpo ou fora dele, ele subiu ao terceiro céu. Eu vou te dizer, esse momento aconteceu na hora do apedrejamento dele. Paulo estava tão desorientado, que ele não sabia se estava no corpo ou se já estava fora dele. E pessoas, como eu queria, meu Deus, não sei se no corpo ou fora dele. Quer mesmo? Desenrola isso ligeiro. Pegar um cesto de pedra aqui e começar a jogar em você, você não vai saber se está no corpo ou fora dele, né? Não, mas Paulo estava descrevendo uma experiência que ele teve. E aí ele chegou no terceiro céu e ouviu aquelas palavras inefáveis. Ele não sabia se estava no corpo, se tinha morrido ou se estava vivo. Era uma situação difícil para Paulo. Você está aqui, irmãos? Paulo sabia que era uma situação difícil, de verdade. E aí ele chega a dizer para Deus assim, Senhor, deixa eu dizer, tem um espinho na carne, um diabo de um satanás que me acompanha. Em todo lugar que eu vou, esse bicho fica arrumando problema para mim. Ele me persegue no campo, me persegue no mar, me persegue no meio da igreja, me persegue em todo lugar. Senhor, pelo amor de Deus, faça alguma coisa por mim. Remove esse espinho da carne. Você sabe que espinho na carne não era enfermidade. O espinho na carne era um mensageiro de Satanás, querendo impedir de que Paulo cumprisse a sua carreira. E sabe o que Deus disse para Paulo? Ele disse, Senhor, eu pedi, tira, remove esse espinho na carne, me livra dos problemas, Senhor, resolve minha situação. Paulo disse, Paulo, deixa eu te lembrar de uma coisa, cara, a minha assistência, através da graça, te basta. Você está guardado, você está preservado. A assistência do meu Espírito através dessa graça é suficiente para resolver a sua vida por completo. Não quer dizer que não vai ter problemas, quer dizer que você vai ter alguém que vai te abraçar e te livrar desses problemas. Quer dizer que você vai ter braços fortes que são suficientes para te livrar de um problema que você não possa sair sozinho. A minha graça te basta. Os problemas vão estar ali esperando do mesmo jeito que estavam quando você entrou por essas portas. Mas a assistência que te livra é bem mais forte, por causa da obra do Espírito Santo. Aí ele diz, por causa dessa intercessão do Espírito, por causa dessa intercessão do Espírito, planos e projetos de Deus que estão escondidos nele são revelados a mim. A oração em línguas é como aquela bomba que eu começo, você não é desse tempo, bomba que você começa a bombear e de repente aquela água começa a se agitar e a subir, e aquela água se torna disponível para outras pessoas, porque alguém está bombeando. Enquanto você está orando em línguas, o projeto, o plano de Deus, a assistência do Espírito Santo começam a subir dentro de você, e daqui a pouco essa assistência vai estar disponível em forma de força, em forma de graça, em forma de sabedoria, em forma de palavras certas na hora certa, em forma dos milagres, do poder extraordinário de Deus. Agora, através da obra do Espírito Santo, que isso tem a ver com a conferência de mulheres. Eu estou te lembrando, você precisa desenvolver isso com o Espírito Santo, amizade com Ele, intimidade com essa assistência. Sabe por quê? Porque Deus vê você fazendo a mesma coisa pela sua casa. Ah, não, aquele sem vergonha esqueceu a toalha molhada em cima da cama. Você sabe que existe a hora certa de dizer a coisa certa. Existe a hora errada de dizer a coisa certa. E existe a hora errada de dizer a coisa errada. São várias opções, várias vertentes. Escolha a hora certa de dizer a coisa certa. Mas quando você vai falar o que você precisa falar, você deixa que os planos de Deus que você já conhece sobre sua casa, sobre seu marido, sobre seus filhos, saiam de você. Jesus andou em parceria com o Espírito Santo. Vamos começar do começo. Desenvolva parceria com seu marido e com seus filhos. Deus nunca criou, irmãos, casamento para o marido estar disputando com a mulher alguma coisa, nem para a mulher estar disputando com o marido, para ver competição, quem ganha mais dinheiro. Eu vou ganhar mais do que esse sem vergonha para ele precisar me pedir emprestado. Eu vou te dizer, isso é a mensagem do mensageiro de Satanás. Deixa isso sair pela sua boca não, anda em parceria.
Pastor, mas ele não sabe ser parceiro. E daí você sabe. Mas ele não age dessa forma. E daí você conhece os planos de Deus sobre ele, que talvez ele não conhece ainda. Uau! O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele se manifestava e ele ungia sacerdotes, profetas. Eu fico imaginando, irmãos, a atitude de Davi sendo chamado do campo para ser ungido. E o Senhor falou com Samuel: esse é ungido, é esse aí. Estava procurando, não achava, mas é esse aí. E talvez Samuel com aquele olhar de maneco, olhando assim: eu sei uma coisa sobre você que você não sabe. O Espírito Santo já sabia, mas ele precisava de uma boca. Tem muita coisa sobre o seu casamento, sobre seus filhos, que Deus já sabe, mas ele precisa de uma boca. Sobre seus pais, sobre quem quer que seja. Ele precisa de alguém que decida saber junto com ele. E ele precisa de alguém que fale através das palavras que ele vai conceder para você. Irmão, sabe de uma coisa? Você pode tratar um pecador com tanta qualidade e excelência, porque você sabe do futuro dele. Irmãos, uma convicção tão forte pode começar a surgir em você nesses dias, enquanto nós vamos mergulhando e agitando essas águas. Eu creio que o plano de Deus vai ficar tão claro para você. É como se você mesmo conseguisse mergulhar na mente de Deus e conseguisse sondar o que está acontecendo agora. Eu vejo a situação, mas eu estou vendo o plano de Deus, e o que vai sair da minha boca é o plano de Deus. Eu vou concordar com Deus e eu vou trazer para a terra a assistência que o meu marido precisa. Pode ser que ele seja espiritualmente tão leso que ele não discerna a mão esquerda da mão direita, mas você vai continuar falando, você vai continuar chamando as palavras de Deus sobre ele, e vai chegar o momento que ele vai tomar um chá de bússola. Você crê nisso? Agora você, assim como o Espírito Santo, foi chamado para ser uma liberadora dessas verdades. Ah, mas não parece. E daí que não parece? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado daqueles que o amam. Ah, pastor, mas eu só consigo ver um pecador, um descrente, um insensível, um carregado. Talvez, eu vou te lembrar, em primeiro lugar, ele não era assim quando você casou com ele, senão você não tinha casado. Você tinha sido esperto o suficiente para fugir. Circunstâncias levaram esse homem a se tornar o que ele se tornou. Mas eu creio que Deus vai te usar para promover circunstâncias que vão tornar esse homem que está do jeito que está, da forma que Deus fala, pensa e crê a respeito dele. Sabe por que o casamento, irmãos, não deve acabar em divórcio? Deus odeia o divórcio. Porque o divórcio é a quebra de uma aliança. Irmãos, Deus não está no negócio de quebrar alianças. Ele pode permitir por situações extremas. E a Bíblia fala sobre isso. Existe um divórcio que é bíblico, ou que existe permissão bíblica, por causa de adultério e algumas outras situações. Mas Deus não tem prazer nisso. Deus tem prazer em restauração. Não é fácil quando é alguém falando de fora e talvez você pense: esse pastor não sabe dos problemas que eu estou passando. Não, sei mesmo não, mas Deus sabe. E Ele deixou parâmetros pelos quais a gente pode ser livre dessas situações. Eu vou te dizer, irmãos, como pastor, a gente lida com situações, e os pastores podem testemunhar sobre isso. Às vezes é tão simples de resolver quando a gente está vendo de fora, mas para quem está no caos do momento, parece que não tem mais saída. Se você simplesmente deixasse seguir as instruções que você escuta, você ia ver resultado. Ah, pastor, já me disseram que é muito simples de resolver, mas eu não estou conseguindo resolver não. Meu irmão, siga as instruções que Deus vai te dar, através de casais mais experientes, talvez através da palavra. Talvez seja um voto de confiança que você precisa dar para Deus hoje pela manhã, de dizer: Senhor, eu vou decidir acreditar no que o Senhor está dizendo a respeito do meu casamento. Dê um voto de confiança para Deus, porque Ele é fiel.
Ele nunca quebrou as suas promessas. Ele tem capacidade de transformar o deserto no Éden. Ele tem capacidade de fazer rios brotar mesmo no meio do deserto. Ele tem capacidade de trazer à vida aquilo que já morreu. Quando Abraão precisou crer para Isaac, Deus disse para ele: você precisa crer, em primeiro lugar, que eu sou poderoso para ressuscitar, e em segundo lugar, que eu sou poderoso para dar vida. Ei, Deus disse: em primeiro lugar você tem que acreditar que eu posso ressuscitar, e em segundo lugar você precisa crer que eu sou poderoso para dar vida. Deus não disse em primeiro lugar você crê que eu dou vida e que eu posso ressuscitar. Ele disse em primeiro lugar: creia que eu posso ressuscitar. Eu gosto de Deus porque Ele sabe resolver com medidas extremas. Deus foi poderoso para dar vida para Isaac porque Ele não permitiu que Isaac morresse. Mas não era lá que a fé de Abraão deveria estar. A fé de Abraão deveria estar sentada e assentada sobre o que ressuscita. Medida extrema. Não sei se eu consigo fazer você entender isso, mas eu quero que você coloque e ajuste a sua fé para acreditar no Deus que ressuscita relacionamentos, no Deus que ressuscita a paz dentro de casa, no Deus que ressuscita coisas que foram quebradas, talvez por causa de anos de sofrimento. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha história, o senhor não sabe o que aconteceu até agora. Eu vou encerrar com algo que a gente estava falando com os homens também. Lá em Marcos, no capítulo 2, aparece um paralítico descendo do telhado no meio de uma reunião, e todos os fariseus estavam olhando para Jesus para ver o que ele ia fazer. Os fariseus estavam pensando: eu quero ver se esse Jesus é bom mesmo agora. O homem está descendo paralítico, e aí todo mundo olhando para ele. Aí Jesus olha para o paralítico e diz: ei, meu filho, seus pecados estão perdoados. Esquece o passado. Seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Mas o problema dele, pastor, ele não chegou lá descendo do telhado numa cama porque ele era um grande pecador. Ele chegou lá porque ele era um grande paralítico. Às vezes, para a cura se manifestar para pessoas, elas precisam entender que elas são perdoadas. Tanto faz dizer seja curado ou receba perdão. Tiago, no capítulo 5, versículo 15, diz que se o enfermo tiver cometido pecado, os pecados ser-lhe-ão perdoados, o Senhor o levantará. Mas lá em Marcos 2, Jesus disse: olha, meu filho, perdoados estão os teus pecados. Levanta aí. E aí, todo mundo, para tudo aí. O que foi que esse homem disse? Blasfêmia. Ele está perdoando pecados? Eu já falei isso. As pessoas hoje em dia fariam o contrário. Se Jesus dissesse, se fosse nos dias de hoje, e Jesus dissesse: perdoados estão os teus pecados, todo mundo ia dizer: não, tudo bem, Jesus, Ele perdoa pecados. Mas Ele não ia dizer: levanta e anda, porque pessoas não estão tão acostumadas com Jesus que opera milagres. O povo aí fora, você está, graças a Deus. Mas o povo ficou pensando: esse homem está falando uma coisa certa na hora errada. Ele está precisando é de cura, não é de perdão. Mas graças a Deus, meu Jesus era mais sábio do que qualquer fariseu. Mais sábio até do que a pessoa mais inteligente que você conhece. E aí Jesus começa a dizer: para que vocês entendam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados e para curar doenças, então levanta, toma o teu leite e vai-te embora para casa, tu está curado. Mas esse homem era paralítico, mas ele liberou perdão. Ele liberou perdão. Ele liberou perdão. Ele liberou compaixão e misericórdia. Ele liberou o amor de Deus para aquele homem que perdoa. Quando Jesus viu aquela viúva, Ele não liberou o poder sobre a viúva. Ele olhou, compaixão se moveu dentro dele, e o poder curador tocou o defunto. Não importa se o seu casamento está como um defunto ou como um paralítico. Se você permitir que o amor de Deus flua através de perdão, de compaixão e de misericórdia, eu vou te dizer o que vai acontecer. O poder miraculoso. Se você veio aqui ouvir regras, 17 passinhos para fazer seu casamento uma coisa melhor, não sei fazer essas coisas não. Mas eu vou te dizer: deixa o amor de Deus entrar, conduzir a sua forma de agir, deixa o amor de Deus sair pela sua boca, se torna uma boa referência do Espírito Santo para dentro da sua casa. Seu marido pode não estar orando em línguas, mas ele está convivendo com você, e uma coisa de você começa a tocar a vida dele. De repente ele mesmo começa a ficar mais sensível. Ah, pastor, isso é bíblico? É, irmãos. Eu vou te dizer, um dia o insensível carregado Saulo teve a oportunidade de testemunhar um homem cheio do Espírito Santo morrendo.
E ele pensou que tinha saído imune daquilo. Mas ele não sabia que já tinha uma parada movendo dentro dele. Ele não escapou da graça que Estevão destilou sobre ele naquele momento da morte. Vou encerrar agora. Mas eu creio que o cristianismo é muito mais radioativo do que o pecado. Poder do Espírito Santo. Eu não sei você, eu creio que Deus quer liberar essa radiação sobre a sua casa hoje pela manhã, através de você, fluindo a assistência, o socorro, a graça do Espírito Santo. Você pode fechar os seus olhos? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Representante do Espírito Santo. Isso é muito importante. A ajudadora, a auxiliadora, aquela que coopera para o projeto, para o plano de Deus. Ah, pastor, mas isso pode ser que não tenha destaque. Sim, mas pode ser que tenha também. Mas pode ser que não tenha. Nosso foco não está no destaque. Maria não sabia o que iria acontecer com ela, mas quando o plano foi apresentado, ela disse: Senhor, eu não entendi direito aí não, esse negócio de ser grávida sendo virgem, mas independente de eu entender ou não, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a sua vontade. Zacarias questionou, Maria não. Maria se rendeu. Zacarias ficou mudo, Maria ganhou voz, porque se rendeu. Zacarias atrasou, Maria entrou no tempo certo, no momento certo, debaixo da unção e da graça, que fez com que ela fosse participante do plano de Deus para toda a humanidade. Que lado você está hoje pela manhã? O Espírito de Deus está se movendo sobre esse lugar. Sim, Senhor. Aquela condição de paralisia indo embora por causa do teu amor. Indo embora por causa do teu amor. Indo embora por causa do teu amor. Se você puder ousar crer nessa manhã, eu sei. Oh, aleluia, 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 aleluia. Deixa eu te dizer mais, para a gente encerrar. Romanos no capítulo 8 diz que foi a obra do Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, porque esse Espírito carrega vida. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Feche seus olhos mesmo. Esqueça quem está do seu lado. Esqueça até de mim que estou falando aqui. Eu quero que você foque no amor de Deus nessa manhã, na obra do Espírito. Ele vai te conduzir em que passo você precisa tomar. Ele não vai te deixar ficar perdida no caminho. Ele vai te guiar a cada passo, mas você precisa dar um voto de confiança para Ele nessa manhã. Se permita fluir no amor de Deus. Fluir no amor de Deus. Ser cheia dessa assistência sobrenatural. Obrigado, Pai. Eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, aquele relacionamento prestes a desfazer, ruir. Nesse evento de homens e mulheres, Pai, eu declaro que essa graça e esse poder que ressuscita, se manifestando para os homens, se manifestando aqui nas mulheres, mas trazendo, Pai, o seu plano. Um casamento, Pai, tão alinhado, tão ajustado, que os planos do Senhor se cumprirão, ainda que você não veja, correspondente à visão interna que você tem. Eu declaro, Pai, o Senhor concedendo mesmo,
concedendo visão para mulheres aqui nessa manhã. Concede, Pai, que elas comecem a enxergar, Pai, o seu cônjuge, não segundo o que elas enxergam na carne. Como Paulo disse, ainda que tenha conhecido Cristo segundo a carne, não é assim que nós conhecemos uns aos outros pelo Espírito, cumprindo o propósito, cumprindo a figura, a visão celestial. E eu declaro em nome de Jesus, Pai, que assim como o Espírito Santo não desiste tão facilmente de alguém, eu declaro que a capacidade de perseverar crendo, aleluia, está sendo erguida por dentro nessa manhã. E eu declaro em nome de Jesus a assistência do Teu Espírito para que isso aconteça. Muito obrigado, Pai, obrigado. A graça basta, a graça basta, a graça basta, a graça basta. Não importa o problema, a graça é maior, a graça é mais forte, a graça consegue abraçar melhor, a graça consegue vivificar. E eu chamo em nome de Jesus testemunhos de vida desses dias, testemunhos de vida, testemunhos de mudança, Pai, testemunhos de pessoas que decidiram agora abraçar o chamado, oh aleluia, e cumprir o plano que o Senhor tem para a vida deles. E eu declaro em nome de Jesus, sim, o diabo não vai poder, Senhor, apagar essa chama de Deus dentro dessas famílias. Mas eu declaro sobre cada uma delas, vai ser liberado através de você. Vai ser liberado através de você. Eu queria que mesmo sentado você começasse a liberar palavras de vida sobre a sua casa agora. Declaro que você deseja ver dentro da sua casa, talvez aquilo que seja impossível diante dos seus olhos, talvez aquilo que seja naturalmente improvável, mas o Deus dos improváveis vai se manifestar trazendo o seu desejo. Se você deseja filhos, seus filhos estão chegando. Se você deseja restauração da sua casa, eu declaro que o Espírito de Deus vai se manifestar tão forte no meio de um jantar, que o seu marido vai ser convencido, existe algo real sobre ela, pela obra do Espírito Santo. Ambassa, vale biata, safa. Liboges, baiana, vobarianta, rabasa, deliovoroboche. Zeribinicanora biana, sandarabore, baniana, ralore biana, sataraboho. Lebore bansa, bareasa, bacariasa, bacariasa, bacarebenza, bariota benzeva. Serabodimoso. Não é religiosidade, é a obra do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo. Mendaza, baquianar, boiata, bariata, bariata, bariata. Aquele que entra onde as portas estão naturalmente fechadas. Aquele que consegue acessar os quartos. Aquele que consegue acessar as cozinhas. Aquele que consegue acessar até os banheiros. Mas que pode trazer para o homem consciência. E consciência do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que pode convencer o coração mais duro.